Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia onde a gente vai fazer a leitura do livro da Joana de Ângeles. Vida, desafios e soluções. Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. O capítulo é Vida, o subtítulo: Impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais e econômicos do interrelacionamento pessoal. Estudando-se os primórdios do planeta terrestre, podem-se imaginar os graves impedimentos existentes para o aparecimento da vida. Temperaturas muito elevadas, convulsões geológicas incessantes, gases venenosos que pairavam na atmosfera, turbilhão em toda parte, quase o caos. Lentamente, porém, o psiquismo existente na imensa geleia que envolvia o orbe desceu à intimidade das águas abissais dos oceanos, dando início às primeiras moléculas, na razão direta em que amainava o calor comburente e amortecia os movimentos gigantescos das ondas do mar golpeando as rochas. Obedecendo a uma hábil e complexa programação transcendental, teve início a aglutinação molecular e o hálito divino em forma de vida passou a sustentar as organizações iniciais. Transcorridos quase 2 bilhões de anos, o ser humano direciona o pensamento para as conquistas do macrocosmo, enviando sondas espaciais que lhe facultam o conhecimento mais profundo do sistema solar e avançam audaciosamente no rumo do mais além da sua órbita. Não obstante, esse desenvolvimento tecnológico não ocorreu equivalente crescimento moral. E como consequência, o próprio homem ameaça o ecossistema que lhe preserva a existência física, enlouquecido pelas ambições desvairadas, atirando-se no abismo da loucura pelo gozo. Indubitavelmente, a vida triunfa sobre o meio hostil e as espécies, as dezenas de milhares, surgiram, desenvolveram-se e desapareceram, repetindo-se em ciclos de periodicidade de aproximadamente 100 mil anos. Gente, é inexorável o aprimoramento das formas que envolvem o psiquismo, o crescimento das aspirações e compreensões dos valores cada vez mais nobres, que convidam a inteligência e o sentimento ao permanente trabalho de sublimação. Como é inevitável no suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada experiência se refletem na imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos que nele jazem, aguardando oportunidade. Aí residem os demais impedimentos à expressão da vida que se podem relacionar como domésticos, sociais, afetivos, econômicos, do interrelacionamento pessoal. O espírito, portanto, em curso nas suas realizações, repete por atavismo automatista as mesmas experiências, particularmente aquelas nas quais malogrou, até fixar novas aprendizagens. Aristóteles afirmava que o conhecimento se adquire e a virtude se exercita, de modo a conseguir-se a sabedoria. O conhecimento do dever e a virtude da responsabilidade caminham lado a lado, desenvolvendo recursos latentes e aprimorando-os através do contributo de sucessivas reencarnações. Em face dessa conjuntura, os impedimentos domésticos ou familiares têm suas raízes na necessidade de o princípio inteligente que rege a vida humana, conviver com os problemas ou as bênçãos que produziu nas atividades anteriores, a cujas raízes se encontra vinculado. Lares difíceis, relacionamentos familiares ásperos,
presença de mãe dominadora e de pai autoritário, fomentando o surgimento de conflitos na personalidade infantil, remontam os períodos pretéritos de alucinação, de instinto e de desregramento. Quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego, quando os adultos se conscientizarem de que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas, quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas, as trágicas ocorrências no abuso infantil, pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânime e feliz. Isso porque a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que estertora, e na primeira oportunidade tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Investiguem-se as origens sociais dos criminosos empedernidos, salvadas as execuções da natureza patológica, hereditariedade, comprometimento pelas obsessões, e se detectarão os lares infelizes, as famílias desajustadas, os grupos perversos reunidos em simulacros familiares, vitimados pelo abuso e descaso de pessoas inconscientes e chãs ou pelos sistemas ainda mais insensíveis que culminam pela hediondez das leis em que se apoiam. O impedimento familiar será superado a partir da consciência de amor, entendendo as circunstâncias do renascimento e administrando os conflitos mediante terapias especializadas e a convivência com grupos de auxílio e sustentação. Surgem os impedimentos afetivos que resultam de inúmeros fatores, entre os quais o próprio desajuste emocional do indivíduo, timidez, complexo de inferioridade, superioridade, narcisismo, as marcas psicológicas perturbadoras não cicatrizadas fazem-no refugiar-se na infância infeliz, procurando sustentar a imagem de desvalor que lhe foi incalculada ou que se lhe estereotipou, negando-se a liberdade e o direito de ser ditoso. Castrados nos sentimentos de amor que não experimentou e por isso não desenvolveu, anela pela afetividade que teme, receando amar e não acreditando merecer qualquer tipo de afeto, desenvolvendo sim na sua insegurança o ciúme, a desconfiança sistemática, a dominação do outro, ou tombando em tormentos maiores de ordem psicológica, iniciando-se no crime pela extinção da vida física daquele a quem ama apaixonadamente, ou por quem é amado. Na imensa gema dos conflitos perturbadores, o indivíduo se dissocia do convívio social, a princípio através de uma fragmentação da personalidade que se sente destroçada, derrapando em atitudes de autocomiseração ou de agressividade, a depender do próprio arcabouço psicológico. É inevitável que nessa conjuntura aflitiva o convívio social seja insuportável, ou exerça um tipo de pressão emocional angustiante que o empurra no rumo da alienação. Às vezes o grupo social é fechado, impeditivo de crescimento, evitando que novos membros se lhe associem, o que constitui um estágio primário no processo da evolução. Assim, temendo a invasão da privacidade, que preserva como mecanismo de autodefesa. Apesar disso, em grande número de vezes é ele próprio inseguro, atormentado, que rejeita a sociedade, refugiando-se em escusas de que não seria aceito caso insistisse, mesmo vencendo seus limites e resistências. Há sempre presente o mecanismo de autopreservação quando se trata de personalidades
conflituosas em relação ao comportamento social, evitando o grupo e acusando-o de rejeição. Por outro lado, as dificuldades financeiras geram impedimentos para a planificação existencial por facultarem complexos de inferioridade econômica entre os aparentemente triunfadores que dispõem de recursos para desfilar o seu triunfo, a sua saúde, a sua felicidade. Sabe-se que os valores amoedados certamente promovem o indivíduo, o grupamento social no qual ele se movimenta, porém de maneira alguma evita que padeça a injunção de todos os sofrimentos que são comuns às demais criaturas. A aplicação desses valores pode atenuar as dificuldades, diminuir as provocações, ensejar comodidade, nunca, porém, impedir as ocorrências que a todos afetam, especialmente as de ordem íntima, que antecedem o comportamento atual. Quando se possui uma personalidade estruturada, os desafios econômicos se apresentam e são avaliados a fim de serem superados, conquistando-se patamares de equilíbrio em que nada invalidam os valores reais que exornam o caráter íntimo de cada qual. Não é desse modo ter ou não ter recursos econômicos financeiros, mas a forma como se encara a situação ou a dependência que se entrega à pessoa ante a circunstância que defronta. De alguma forma, esses impedimentos perturbam o interrelacionamento social, ou alguns deles, ou mesmo apenas um, a depender da estrutura emocional de cada qual. Uma personalidade bem desenvolvida e desbloqueada encara os desafios, os impedimentos existenciais, como testes de valorização, sentindo-se convidada a lutas e esforços que mais lhe desenvolvem a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. O amadurecimento psicológico dá-se a pouco e pouco, jamais através de golpes surpresas, muito do agrado dos inseguros e sonhadores. Enquanto sejam identificados impedimentos à planificação da vida, se está em crescimento, em processo de valorização existencial, de desenvolvimento intelecto-moral. Ao invés de constituírem obstáculos, devem ser encarados como estímulo, como emulação à descoberta e aplicação de recursos que jazem ignorados e podem ser aplicados com eficiência para a harmonia pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, que subtítulo. E o quanto realmente a gente, às vezes até, e normalmente, né, pela nossa história de vida, pelo que a gente viveu, a gente acaba passando isso para os nossos filhos, acreditando que esse é o certo, que essa é a conduta adequada, e a gente não reflete, a gente não analisa, a gente realmente está no piloto automático, deixando a vida nos levar. E, nossa, eu agradeço demais ao Divaldo Franco e a Joana de Ângeles, porque realmente as obras dela têm cada vez mais me trazido mais consciências e clarezas acerca de onde eu estou e onde eu desejo chegar, o que eu estou fazendo por mim e pela minha vida e o que se requer que eu faça para que eu chegue onde eu desejo chegar. Se eu, nesse momento, nessa conjuntura, estou bem, estou onde eu gostaria de chegar, ok, excelente, é só manter. Agora, se eu não estou feliz com a vida que eu estou levando, se eu não estou feliz com os resultados que eu estou tendo, isso em todas as áreas, então qual é o meu próximo passo? E aqui ela deixa várias dicas, né? O que fazer? Qual a minha próxima ação? E sempre com muita amorosidade, que a gente guie todas as nossas ações com amorosidade. E às vezes sim, a gente vai ter que tomar algumas decisões com pulso firme, decidindo sim. Podemos decidir ir para a ação sempre com muita amorosidade. E olhar para tudo que a gente já caminhou e agradecer, né, por a gente ter conseguido chegar aqui. Da forma que a gente chegou. Se nós estamos aqui, eu e vocês todos que estão aqui na live, quem vai assistir depois, já estamos de parabéns. Porque a gente está buscando
um caminho melhor, a gente está buscando um aperfeiçoamento moral, intelectual, social, porque a gente não está feliz e satisfeito com o que a gente tem e onde a gente está. Então, que possamos hoje, com muita amorosidade, refletirmos sobre qual o próximo passo possível que eu dê agora ou no decorrer do dia de hoje. Sem correr, lembra que ela falou ali? Sem correr, sem atropelar. Mas analisando as situações, analisando os fatos, vendo o que eu preciso mudar e onde eu já posso mudar agora. 10 de julho de 2024, gratidão, gratidão, gratidão por vocês estarem aqui e serem quem vocês são. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, gratidão.